Gente, abra sua Bíblia ou então acompanhe aí no telão o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Se você precisa sair durante o meu sermão, você tem liberdade de sair, tá bom? Você não fique aprisionado, você só não vai poder voltar, tá bom? Até eu terminar, porque eu tenho o poder de me desconcentrar. Ok? E também porque você não quer ser instrumento do diabo para tirar a atenção da palavra de Deus, da vida dessa pessoa que veio para ouvir a palavra de Deus. Pastor, mas se eu sair, o senhor vai me ver. Já tirei o óculos, eu sou cego, só enxergo até a segunda poltrona. Então, eu não sei quem é você, não se preocupe. Na hora do apelo, eu coloco o óculos para enxergar você tomando a decisão, tá bom? 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6, nesses 30 minutos próximos, nós vamos pensar sobre Cristo, o único mediador. Vou repetir, Cristo, o único mediador. Vamos juntos? Cristo, o único mediador. 1 Timóteo 2, 5, 6 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo em resgate por todos. Amém? Quando a gente faz a matéria chamada homilética, que é a ciência ou a arte de pregar, a gente aprende dentro da homilética que existe também o objetivo geral. Dentro da homilética tem os tipos de sermão. Sermão temático, sermão textual, sermão expositivo ou biográfico. E tem o objetivo geral do sermão. Geralmente o sermão, ele é evangelístico, ele é doutrinário, ele é pastoral, ele é ético. Ou seja, o pastoral. Então, existe o objetivo geral. Nesse caso, hoje à noite, eu quero tentar fazer um sermão com o objetivo geral é doutrinário. Mas não deixa de ter cunho evangelístico. Por quê? Porque eu quero levar você a refletir desta noite sobre a importância de ter uma visão e uma cosmovisão de quem realmente é esta figura emblemática, que é o cerne do coração da Bíblia, chamado Jesus Cristo, filho de Davi, ou Jesus, o carpinteiro. Não é falar do Jesus histórico, mas falar do Jesus que nós acreditamos que é Deus, que habitou entre nós e que vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Não é uma figura religiosa, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que deixou o esplendor da sua glória, tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, para que eu e você pudéssemos ser resgatados da condenação da escuridão espiritual. Por isso, neste mundo de hoje, em pleno século 21, mais ainda pelo avanço da tecnologia e a ascensão das redes sociais, que tem um monte de besterol, um monte de oportunidades, mas também revelou a superficialidade, a visão rasa de entendimento de fé que os cristãos têm nos últimos tempos. Nós temos ouvido várias vozes e caminhos que buscam nos afastar da verdade, e é por isso que mais do que nunca nós precisamos ancorar a nossa fé na palavra de Deus e na revelação de Cristo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e quiçá, quando o Filho do Homem voltar, será que achará fé sobre a terra? Com tantas narrativas e tantos entendimentos e tantas compreensões equívocas, manifestada pela futilidade, superficialidade e falta de conhecimento bíblico, nós temos visto muitos se perderem na fé. E é por isso que a relação entre a Bíblia e a tradição da igreja é o tema central de muitas discussões teológicas e denominacionais. Quem tem autoridade? Mas é a tradição da igreja ou a Bíblia? A questão não é essa, a questão é sabermos o que a Bíblia revela e qual é o teor da minha experiência de fé. Nós, os cristãos,
de linha evangélica, não só cremos, como nós defendemos que a Bíblia, olha o que eu vou dizer, que a Bíblia, ela está acima da tradição da igreja, que a Bíblia tem autoridade máxima para legislar sobre assuntos da fé, acima de qualquer ser apostólico, acima de qualquer bispo, acima do Papa, acima dos reverendos, acima do pastor, acima do entendimento teológico, porque a Bíblia é a manifestação plena da revelação de Deus para mim e para você, amém? Por isso, nós cristãos fundamentados em princípios, e um dos princípios é aquele que foi o cerne do rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana. Sola Escritura, somente a Escritura tem autoridade máxima sobre a minha fé. Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão e correção. Somente a Escritura é inspirada. Ela não precisa de nenhum livro complementar. Ela não precisa de nenhum profeta. Ao contrário, nós acreditamos que este livro, ele é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, esta é a revelação do Senhor. Ah, pastor, mas ela veio depois da igreja. Exatamente, porque a igreja nasce com Cristo, mas o texto sagrado nasce da visão da apostolicidade, da visão apostólica, da experiência dos apóstolos em trazer para nós os 39 livros do Velho Testamento, que é a Torá, os 39 livros que revelam a promessa messiânica, e os 27 livros do Novo Testamento, que cumpre-se a promessa do Velho. Por isso nós somos uma civilização, uma sociedade judaico-cristã, cujo todo movimento cosmopolitano, todo movimento cosmológico conspira contra os princípios e valores judaico-cristãos, porque são esses valores que fazem oposição ao avanço do anticristo, à filosofia do anticristo, às filosofias hedonistas e tudo que se chama de humanismo. Nesse texto nós acreditamos que a tradição humana, embora seja importante em muitos aspectos, mas ela está sujeita a erros e falhas. Por quê? Porque a tradição sofre influência da sociologia, a tradição sofre a influência da filosofia, a tradição sofre a influência da antropologia, a influência dessas ciências, comprometendo a questão arquitetônica e hermenêutica de todo o ensinamento bíblico. Já a Bíblia não. A Bíblia, a Escritura, ela é eterna e ela é infalível. O salmista no Salmo 119, versículo 89, ele diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Amém? Vamos ler todos juntos? Vamos já? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Amém? Eu defendo a responsabilidade pessoal nisso tudo. Como assim, pastor? Eu acredito que eu e você, que cada indivíduo deve ter acesso às Sagradas Escrituras. Eu defendo que cada um de nós, com a capacidade psíquica, cognitiva, com todo o conhecimento que nós temos, nós fomos habilitados pelo próprio Deus ao entendimento das Sagradas Escrituras. Você não precisa de um vigário, você não precisa de um intérprete. Nós somos capacitados a termos acesso ao texto e entendimento do texto. Essa é a responsabilidade pessoal de todos os seres humanos, ou seja, Deus deu essa capacidade de interpretação, e isto, querido, está ligado ao nosso entendimento em como igreja reformada. Eu acredito na doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Cada crente é um ministro.
Cada servo do Senhor é templo do Espírito Santo. Pedro escreve em 1 Pedro 2,9, ele diz: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido, presta atenção, o que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim: levante a sua autoestima, levante o seu entendimento, confie naquilo que Deus resolveu fazer, quebrar a força do clero, a força da dominação religiosa e institucional, e nos tornou livres para termos, por meio de Cristo, acesso ao coração do Pai. Ah, mas eu sou pecador. Eu também sou. E a pessoa que está ao seu lado é mais pecadora do que você ainda. Dá uma olhada para ela. Agora diz para ela assim, diga com força: pecador. Pode dizer pecador. Você é pecador. Mas mesmo assim, pecador, Deus diz que você é raça eleita. Glória a Deus, amém? Sacerdote do Deus vivo, você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem gente que ainda tem medo de sexta-feira 13, tem gente que tem medo ainda de passar debaixo de uma escada, tem gente ainda que se morre de medo de alma penada. Marido, levanta, quero ir no banheiro. Vai, mulher. Eu não, com medo da escuridão. Querido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é teu Deus, o Senhor é contigo, amém? E é por isso que há exemplos na Bíblia em onde a prática judaizante, a prática judaica, elas são corrigidas e redefinidas pela luz desta palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada para ensinar para você, para exortar você, para corrigir você. Quem que faz isso? O pastor Valmir? Não, eu não tenho autoridade para fazer isso. Os pastores da Cibaba? Não. Nosso papel é dizer para você: leia a palavra, medita na palavra, ora a palavra, viva a palavra, coma a palavra, beba a palavra, porque ela é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Você quer aprender a ser pai? Leia a palavra. Você quer aprender a ser um bom marido? Leia a palavra. Você quer ser uma boa esposa? Leia a palavra. Você quer deixar de ser tola? Leia a palavra. Você quer deixar de ser burro? Leia a palavra, porque a palavra do Senhor, ela é vida, e vida em abundância. Josué 1,7 está dizendo assim: não se aparte a tua boca do livro da lei, antes medita nela dia e noite, para fazer cumprir tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Quer ser próspero e não cair em ciladas de contratos que vai comprometer a sua identidade? Espelhe tudo pela palavra. Esta não é apenas um livro, é o manual da vida. E é como o manual da vida que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não tenha que pecar contra ti, Senhor. Por que você cai? Porque você não tem compromisso com a palavra. Por que você tropeça? Porque você não vive a palavra. Por que você entra em furada? Porque você não medita sobre a palavra. E é por isso que nós, entendemos que a posição de autoridade das Sagradas Escrituras está acima de todas as coisas. Pastor, mas o que isso tem a ver com Cristo ser meu único Senhor e Salvador? É porque quando você ler esta palavra, você se converte do texto de 1 Timóteo 2, 5, 6, que diz: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo em resgate por todos, amém? Só existe um Deus, só existe um mediador entre Deus e você, e mais ninguém. Mas pastor, e qual é a natureza deste Cristo como meu mediador? Olha o que Paulo está dizendo aí. Ele está dizendo: há um só Deus.
E isso aponta, querido, para a unicidade de Deus, enfatizando que não existem intermediários que nos possa conectar com Ele. Não há lugar para meritocracia, não há lugar para um outro nome mediador, não há lugar para um vigário, não há lugar para um santo, não há lugar para uma vela, não há lugar para um texto, não há lugar para um pé de arruda, não há um lugar para um passe, não há lugar para mais nada. Entre você e Deus só há lugar para um nome, que é sobre todos os nomes, o seu nome é Jesus. Ele é o único nome, Ele é Deus que habitou entre nós. O autor de Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, ele diz assim: Hebreus nos exortando a nos aproximar diante do trono da graça com ousadia. E aí ele diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Gente, você não precisa de outro nome. Nós temos acesso direto a Deus através de Cristo, como verdadeiro mediador, o único que foi capaz de ser sacrificado por mim e por você, em favor de todos os homens. Sabe aquela pessoa que não vale nada, um conto de réis, não presta, a ovelha negra da família, aquele cara torto? Pois é, mas Jesus é capaz de alcançá-lo. O texto sagrado de Timóteo diz que ele se deu a si mesmo por resgate a todos, sem exceção. Por isso que eu não defendo o calvinismo, por isso que eu não defendo que Deus elegeu um para a condenação e outros para a salvação. A oportunidade é para todos, todos. Eu não penso bem assim. Eu quero lá saber o que você pensa, eu quero saber o que a Bíblia diz. O que você pensa, o que é que vai mudar? Não vai mudar nada, não altera o texto. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. São todos. E essa frase revela a mensagem profunda do cristianismo. Cristo não só mediou, mas Ele se entregou. Ele é o ponto da reconciliação entre Deus e a humanidade. Teólogo e saudoso teólogo John Stott, ele destaca que não há nada que nós possamos acrescentar ao sacrifício de Cristo. Ele foi perfeito, completo na sua obra redentora. Nada que eu faça, nada que o homem faça, pode substituir um único sacrifício aceito por Deus para que você tenha perdão dos pecados, para que você seja reconciliado. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É esse o segredo. E é por isso que eu e você pode me perguntar aí: pastor, aonde o senhor quer chegar? Por que nós precisamos de um mediador? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não adultero, eu não vejo pornografia, eu sou trabalhador, eu honrei meu pai, eu honrei a minha mãe. A pergunta filosófica que eu gosto de fazer, mais profunda: e o Kiko? Nada disso torna você habilitado, nada disso o credencia a ser aceito por Deus. Sabe por quê? Porque quando você diz assim: eu não me perverti, eu não pequei nisso, você já caiu no pecado da arrogância, da prepotência, e uma palavra que eu falava muito e depois de tanto bullying não falava mais, da jactância. Bem, eu sei mais o que é isso. A queda, querido, do homem, a Bíblia diz, Romanos 3:23, todos, sem exceção. Sabe essa criancinha que saiu aí no carrinho, que eu não sei quem é, ela, nenenzinha lindo, é pecadora. Nasceu é pecador. Porque o limão não gera maçã,
Porque a maçã não gera pera. Porque a banana não se transforma em melancia. E da mesma forma que não existe filho de crente ser crentinho, não tem como o pecador gerar um santinho. Pecador gera pecador. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é por isso que a Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve ser andar, para que quando for mais velho não se desvie dele, para que encontre aquilo que você também encontrou. A queda do homem nos separou do nosso Criador, e nós somos incapazes de reatar essa relação pelos nossos próprios méritos. Incapazes. O sacrifício de Cristo nos oferece a oportunidade de reconciliação entre Deus e a humanidade. Veja o que a Bíblia deixa bem claro lá em Romanos 5,10. Se sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Diga comigo, só existe salvação em Jesus. Fora de Jesus, só existe condenação. Mas pai, pastor, mas meu marido é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, mais bom do que 10 crentes juntos, mas vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Porque ele é bom. Não é para ser bom, é para ter a fé em Jesus. Porque se bondade fosse o suficiente para nós estarmos no céu, Jesus não precisava ter se sacrificado na cruz. Seria sacrifício de tolo. Ele veio ao mundo pela nossa incapacidade de nos redimirmos a nós mesmos. E é por isso que a palavra religião, que vem do latim religare, nunca ligou o homem até Deus. Ao contrário, deve dividir o homem. Através da morte de Jesus, todos os homens recebem o perdão dos seus pecados. Por isso que Paulo em Efésios 1,7 ele diz: na qual temos a redenção pelo seu sangue. Ou seja, nele nós temos a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Aí você me pergunta assim: pastor, e o que é graça? Vem da palavra grega charis, favor imerecido de Deus. E eu lembrei quando eu fui seminarista em João Pessoa, na Paraíba, e fui fazer o evangelismo no presídio Aníbal Teixeira. E saindo de lá com muita sede, pedi água a uma casa, e a mulher me atendeu, e ficou olhando para a minha cara com muita raiva, e disse assim: você veio do presídio? Foi lá pregar? Meu avô virou crente, está lá, mas ele estuprou a mim, estuprou minhas irmãs, estuprou a minha prima, e agora está carregando uma Bíblia debaixo do braço, dizendo que é crente. Você acha justo isso? Eu falei: não acho justo. Mas essa não era a resposta. O tempo que a mulher, a dona da casa, a chamou, porque ela era funcionária, e ela foi atender, avançou e voltou, o Espírito falou à minha mente: explica para ela o nome dela, porque a patroa chamou de Graça, Graça. E aí Deus me deu entendimento. Eu disse: Graça, você sabe o que significa o seu nome? Significa favor em de Deus. Nós não recebemos nada porque merecemos, mas porque Deus resolveu dar a nós uma oportunidade que nós não merecíamos, de vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo, vencer o inferno e ainda chegar no céu. Essa é a diferença. Então para Deus não existe pecadinho nem pecadão. A sua mentirinha e o estupro que o avô dela cometeu, seu caso extra no pensamento e o caso real na prática, para Deus é a mesma coisa. Não existe uma balança de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. A sua ira é o mesmo que assassinar uma pessoa, segundo a Bíblia. E é por isso que o sacrifício de Cristo justifica a mim e você diante de Deus. E o que significa? Que quando nós tomamos Cristo como nosso mediador, nós validamos, chancelamos. Quem valida o sacrifício de Cristo na minha vida sou eu, tomando a decisão de continuar sendo um pecador miserável ou um pecador regenerado.
De continuar na escuridão ou vir para a luz. A decisão quem toma sou eu, o preço quem pagou foi o próprio Deus. E é por isso que nós somos declarados justos por meio da fé em Jesus Cristo e não por meio das obras. Se as obras salvassem, eu me tornava espírita. Se devoção salvasse, eu virava padre. Ia pular a cerca, mas virava padre. Mas nem as obras, nem a devoção salva. O que salva você é quando você constitui Cristo como seu mediador. E quando nós entendemos isso, entendemos o que Paulo escreve em Romanos 3, 21 e 26. Ele diz assim: mas agora se manifestou na justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram. Digo, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Amém? Aí o texto diz: sendo justificados gratuitamente. Olha que coisa linda. Não importa o que eu fiz, Deus não leva em conta meu tempo de ignorância. Gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, ele demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ou seja, a obra de Cristo nos proporciona uma nova vida em Cristo Jesus, amém? E é por isso que eu quero desafiar você sair daqui sabendo uma coisa. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então não é virar crente, é virar uma nova criatura. Não é mudar de religião, é viver a melhor versão que Deus tem de você. E é por isso que o texto sagrado mostra que o sacrifício de Cristo nos liberta da condenação que o pecado traz. E Paulo ainda diz em Romanos 8:1, olha: no tanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Diga assim: eu estou livre de toda a condenação. Mas diga que você acredita nisso. Você está livre de toda condenação? O sacrifício de Cristo nos assegura aos crentes a promessa da vida eterna, a promessa de que Deus me amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, há uma esperança no meu coração de vida na vida presente e vida futura. Os homens em Cristo passam a ter a certeza de que, embora enfrente tribulações, Cristo já venceu o mundo, e se ele venceu, nós também podemos vencer no nome e na fé em seu nome, Cristo Jesus, amém? Ou seja, esses são alguns aspectos centrais, porque Cristo é o meu mediador. Para você não voltar a rezar o texto, para você não achar que todo caminho leva a Deus, que idiotice. Todo caminho leva a Deus, então para que Cristo se tornou o caminho? Se toda verdade tem que ser respeitada, então por que Ele é a verdade? Se você está satisfeito com a porcaria de vida que você leva, então para que você precisa de Cristo? Porque Ele é a essência da vida. E por isso que nós entendemos que todos precisam de um Salvador, todos precisam de um Senhor. E quando eu olho a Bíblia, até a mulher a quem a Bíblia chama de bem-aventurada, porque ela realmente foi bendita entre as mulheres por ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador, até ela disse literalmente: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E ela vai mais longe, diz o texto. Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Se ela, que era bendita, precisou de um Senhor e de um Salvador,
Imagine você que ainda é um Benedito. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Senhor. Você, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você sair daqui sem constituir Cristo como seu único Senhor e Salvador, você vai se lascar. Seja forte. Quem avisa, amigo é. E eu não estou cobrando nada para advertir você. Você precisa dele. Sem ele você não é ninguém. Sem ele você não vai consertar seu casamento. Sem ele você não vai conseguir guardar o coração dos seus filhos. Sem ele você vai perder tudo o que você tem e até o que você não tem. Mas com ele você será mais do que vencedor neste mundo. Porque ele é um único mediador, não só para perdoar os nossos pecados e dar a vida eterna. Ao contrário, até Martinho Lutero ele diz: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Permitir que essa verdade permeie todos os dias da sua vida mudará sua forma de lidar com a fé, com a religião, com o casamento, com a educação, com o dinheiro, com os lugares que você frequenta, o que você consome, o que você faz e deixa de fazer. Quando Cristo é o meu único mediador, eu tenho um compromisso com Ele, eu me torno um cristão. Pastor, e eu não sou cristão? Não sei. Eu sei que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Numa tradução mais fiel é réplica de Cristo. Porque vós sois raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, daquele Deus que arrancou você do lamaçal do pecado e trouxe você para conviver conosco. E nós não consumimos álcool, um ou outro destoa, mas não consumimos álcool. Não ingerimos nicotina, não cheiramos um baseadinho, procuramos levar uma vida certa, mas não porque nós conseguimos, mas porque Ele nos ajuda a vencer o espírito da destruição. Cristo é o seu único mediador.